Falar sobre essa PEC das praias. Queria começar lhe perguntando, vamos contextualizar o público ouvinte acerca do que é essa PEC. Boa tarde. Boa tarde, João. Agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cardeal FM. Eu sou o Ricardo Bandeira de Melo, advogado aí, especialista em direito ambiental, imobiliário e civil como um todo. Bom, essa PEC, o projeto de emenda à Constituição, ela visa justamente passar a propriedade dos chamados terrenos de marinha para a sociedade, o mundo privado, para o setor privado, né? Deixar de ser um bem público para ser um bem privado. Por isso que ganhou esses contornos, esse apelido de PEC das privatizações, né? Mas não se trata aqui de privatização. É bom, João, a gente conversando, falar um pouco sobre os terrenos de marinha, né? Importante a gente entender, né? Quais são de fato essas áreas beira-mar. A PEC, ela não legisla sobre as praias. A praia é bem público e nunca poderá ser vendida, tá? Isso é previsto constitucionalmente e em outras leis federais também. Então a PEC em nenhum momento, eu sei que está havendo uma discussão muito grande, mas ela em nenhum momento ela tenta ou sugere a venda de praias. O que é que ocorre? Ela sugere a venda de terras chamados terrenos de marinha, que são terrenos de marinha, são os terrenos que de uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, da posição da linha do pré-mar médio. O que é a linha do pré-mar médio? É a linha que a água, com a subida e a descida da maré, chega. Daquela medição, 33 metros. Do máximo onde a maré cheia chega. Isso, perfeito. 36 metros. 33 metros. 33 metros. Depois da 33 metros até onde a maré, isso se chama terreno de marinha. Então a ideia, isso é pertencente à União. Sim. Essa ideia de pré-mar, ela foi estabelecida em 1831. É muito antiga, da época do Império, entendeu? E aí estabeleceu-se por uma questão de defesa nacional, essas questões de segurança nacional, essas questões todas, que essas áreas próximos à praia, 33 metros, elas pertenceriam à União. Na prática, o que é que ocorre? Já existe, sim, o uso dessas áreas pela população de forma geral. Isso que eu ia falar, porque assim, se a gente observar esse cálculo que você está demonstrando para a gente e ver a realidade que acontece, as pessoas já utilizam esse território que é tido como território da Marinha, né? Aqui é território da Marinha, mas não é da Marinha, é do governo federal, é da União, isso. A Marinha é ela quem fiscaliza, porque é o papel dela. Às vezes as pessoas elas acham que é da Marinha, não é da Marinha, é da União. A gente tem na ilha, a gente tem na linha verde, situações onde várias pessoas têm casas de praia, residências que são à beira-mar, tá? Essas residências, em tese, elas pertencem, a propriedade do imóvel pertence à União. As pessoas, elas possuem uma, digamos assim, para o nosso ouvinte entender melhor, compreender melhor, uma licença, uma autorização da União para utilizar aquela terra que é pública. E aí as pessoas que utilizam essa terra, elas pagam uma taxa anual, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, e além de pagar uma taxa anual, toda vez que vai vender o imóvel, paga uma taxa para a União também dessa venda, como se fosse assim, um commodity para a União, porque ele está transferindo não a propriedade, veja bem, está transferindo a autorização que a União deu a ele. Mas a propriedade permanece sendo da União. Permanece sendo da União. O projeto de lei visa justamente, aqui a gente está falando de forma muito breve, João, visa justamente transferir, fazer com que a União possa vender esses imóveis, esses terrenos, para as pessoas comuns, para as pessoas que possuem imóveis na região e, quando não, para os municípios, porque tem município que a região beira-mar é toda pertencente à União, aí passaria para os municípios e estados, entendeu? Deixaria de ser responsabilidade da União. Isso tem algumas consequências, inclusive questões de arrecadação, porque a União deixaria de arrecadar alguns bilhões de reais de impostos relacionados a essa taxa, melhor dizendo, mas, de certo modo, iria desburocratizar um pouco a vida dessas pessoas que vivem de forma até mesmo irregular nessas regiões que não são pertencentes a elas, e sim da União.
Maravilha, são 5 horas e 41 minutos na capital baiana, Salvador. Estamos no Plantão Justiça dessa quinta-feira, conversando com o doutor Ricardo Bandeira sobre a PEC das praias. Só para ver se eu entendi, doutor Ricardo. Então, dessa forma, essas residências nesse local pertencente à União nunca deixarão de ser do poder público. Mesmo com a aprovação dessa PEC, passará então para a gestão estadual ou municipal, mas não passará para essas pessoas, ou a PEC quer justamente autorizar essa possibilidade dessas pessoas ter esse território? Esses imóveis, esses terrenos, eles são da União, eles vão passar com a aprovação da PEC para as pessoas físicas, enfim, para o mundo privado e também para os municípios e estados, entendeu? Então é conjunto, não é para os municípios. Se você tem uma casa de praia na ilha beira-mar, dentro do terreno de marinha, que é o terreno, vamos lembrar, 33 metros após o pré-mar médio, você vai poder comprar na mão da União, digamos assim, esse terreno para ser de sua titularidade, que hoje não é. Hoje é um terreno da União, até em relação aos municípios. Já em relação ao município e estado, a União vai ceder. Ela não vai vender para os municípios. Ela vai simplesmente ceder. E para as pessoas mais pobres, carentes, que comprovem aí a vulnerabilidade, também esses terrenos serão cedidos a essas pessoas. Como exemplo da Gamboa aqui, que ali é terreno de marinha, onde fica a comunidade da Gamboa, na Contorno. Maravilha. Então, doutor Ricardo, não existe privatização do acesso à praia. As pessoas que veem medidas como essa, vê na televisão, vê a manchete, fica pensando, poxa, está passando um processo de privatização, uma proposta de emenda à Constituição de privatização das praias, eu não vou poder mais tomar banho de mar, eu não vou poder mais acessar o território de areia em qualquer lugar. Então, o doutor Ricardo está desmistificando e trazendo para a gente que não é dessa forma. Não é. Não existe privatização de praias. A população, com aprovação, se aprovada essa proposta de emenda à Constituição, não vai deixar de ter o direito de utilizar o banho de mar, espaço da areia, que esse espaço, como o doutor Ricardo falou, é um espaço público. Isso. O que vai acontecer é que esse espaço, aí junto, quando a maré fica cheia, o ponto mais alto, 33 metros após, onde tem residências, onde tem espaços comerciais. Já tem normalmente. Normalmente, na prática já funciona dessa forma, né, doutor Ricardo? Isso. Diante dessa polêmica toda, o senador relator, que é o Flávio Bolsonaro, ele fez uma emenda, por isso que houve o pedido de vistas ontem, pela parte do governo. Ele fez uma emenda no projeto para constar claramente lá que praia é um bem público e que não poderá ser. O que é que acontece? Existe uma discussão que está sendo confundida com a discussão dessa PEC, que é a questão do acesso à praia. Sim, isso já é uma questão comum. Vamos lembrar que existem grandes condomínios aqui na Bahia, enfim, em todo o Brasil, isso é uma realidade, que possui um longo tamanho de imóvel, o condomínio é muito grande, e aí, em tese, na prática, podem dificultar o acesso das pessoas à praia. Mas esses condomínios, a gente tem isso em Praia do Forte, por exemplo, eles devem disponibilizar o acesso das pessoas à praia. Inclusive, em Praia do Forte é comum, acho que uma prainha que tem as pedras, o condomínio disponibilizou um caminho que eles mantêm para a população chegar à praia, porque não pode, de forma alguma, proibir o acesso à praia. Se proibir, tende o Ministério Público Federal, já que é um assunto, a praia União, é federal, então a competência para atuar é do Ministério Público Federal, MPF. O MPF terá que agir e investigar o que está acontecendo. Mesmo se essa PEC for aprovada, doutor Ricardo, o acesso à praia das pessoas, os condomínios, os espaços, bares, restaurantes, vão ter que permanecer disponibilizando o acesso à praia. Com certeza. Essa PEC nem mexe nisso, ela nem fala sobre isso. É importante porque muita gente confunde, como você falou. Se você está numa região que é um condomínio grande, que tem uma casa ao lado da outra, todas à beira-mar, e você quer chegar na praia, ou esses moradores eles disponibilizam uma passagem segura para a população, ou a população vai passar pelo terreno dele mesmo, tá bom? Porque não pode, de forma alguma, impedir o acesso às praias. E a PEC não trata disso. Isso são assuntos diversos, João, que foi confundido, não sei se por má fé ou não, aos opositores da PEC. Ok. Bom, a gente vai finalizando o nosso plantão Justiça dessa quinta-feira aqui no Cardeal em Foco. Eu queria agradecer ao doutor Ricardo Bandeira pela presença. Eu espero que seja a primeira de muitas, tá bom? Eu agradeço o convite, João. A honra estar aqui falando aos seus ouvintes da Cardeal FM. Grande